Portal Criativamente, na nossa playlist MySQL, e vamos dar sequência aos nossos estudos, desenvolvendo agora o nosso segundo banco de dados, que vai ter essa estrutura. Você se lembra que lá no primeiro banco de dados nós tínhamos apenas uma tabela, então não tínhamos chaves estrangeiras, não tínhamos nada. Nesse segundo banco de dados nós já vamos colocar 3 tabelas e elas estarão relacionadas entre si por meio das chaves primárias e chaves estrangeiras. Já já nós retornamos aqui para dar início à construção do projeto físico do projeto MySQL. Antes de mais nada, nós vamos acessar o nosso MySQL. Então, como eu sempre tenho feito, acesso o prompt de comando cd /invertida champ eu esqueci, coloquei um champ com 2 p's, cd MySQL cd bin e o comando MySQL -u root -p. Não tem senha, a senha é zerada, vazia, enter, e já estou aqui no console do MySQL. Apenas para nós relembrarmos, show databases, o meu MySQL local aqui instalado no meu computador, ele tem 10 bancos de dados, entre eles o primeiro banco de dados, que foi o que nós criamos nas videoaulas anteriores, e nós vamos a partir de agora começar a criar o nosso segundo banco de dados, com aquela estrutura que eu mostrei para vocês. No entanto, eu quero apresentar um outro programa que vai funcionar sobre o MySQL. Esse outro programa, existem vários, mas esse que eu vou apresentar para vocês, ele se chama SQL-IOG. Ele vai funcionar como se fosse uma película por cima do MySQL. Então, obrigatoriamente, o MySQL tem que estar startado. Não é necessário que o console do MySQL esteja aqui ativo. Eu posso até fechar, veja que não tenho mais o MySQL, o console do MySQL aberto, e agora eu vou acessar aqueles bancos de dados por meio do SQL-IOG. Isso funciona assim: eu tenho aqui já uma conexão feita, eu vou deletar e vou criar uma aqui para a gente ver. Eu vou criar uma nova conexão com um SGBD. Ele pergunta qual que é o nome que eu quero dar. Eu vou chamar de conexão local, porque estarei conectando com o banco de dados, com o MySQL instalado localmente no meu próprio computador. Então, o endereço do servidor MySQL é localhost, o usuário é o root, senha no nosso caso não vai ter, e eu não vou especificar nenhum banco de dados, não vou dar o nome de nenhum banco de dados específico. Então eu vou testar, ver se essa conexão se faz. Conexão feita com sucesso, salvo esta conexão. Então toda vez que eu iniciar, aqui eu vou fechar, então toda vez que eu iniciar o SQL-IOG, ele vai apresentar aqui quais são as conexões que eu já cadastrei, que estão disponíveis. Então eu vou selecionar conexão local, connect, e veja que aqui nós estamos trabalhando, como eu falei para vocês, como se fosse uma película sobre o MySQL, como se o MySQL estivesse por trás funcionando. Isso é porque ele está ativo, né? Está startado. E nós temos aqui o nome da conexão, conexão local, e os bancos de dados que nós vimos lá por meio do comando show databases. E vai ser aqui, nessa aba chamada query, que nós vamos digitar os nossos comandos. Então, por exemplo, show databases, eu seleciono e executo o comando execute, ou simplesmente a tecla F9. E ele apresenta a relação de bancos de dados. Então é exatamente igual ao que nós tínhamos lá no console do MySQL, no entanto, com uma série de ferramentas a mais que vão nos facilitar. No entanto, esse comecinho, nós ainda vamos fazer tudo com digitação. E depois que nós aprendemos com digitação, tudo, a gente passa a utilizar as ferramentas visuais, como por exemplo, se eu quiser criar um novo banco de dados, assim por diante. Então vamos lá, vamos dar o nosso start. Create database. Database, segundo banco. Seleciono.
executo o comando, clicando no execute ou simplesmente pressionando F9, e ele vai dar a seguinte mensagem: uma query executada e ela foi executada com sucesso. Significa que esse banco de dados foi criado. Agora eu preciso, aqui eu clico no nome do meu servidor e executo o comando refresh, ou simplesmente F5, e perceba que o segundo banco foi apresentado. Lá, quando nós estávamos no console do SQLog, nós tínhamos que fazer o seguinte, ó, use segundo banco, para indicar que nós trabalharíamos agora com esse banco de dados. Aqui no SQLog, nós fazemos esse use simplesmente clicando e selecionando. Então, o que seria, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, vou deixar esse call. Então, o que seria use primeiro banco, e aí eu seleciono e F9, perceba que automaticamente o primeiro banco foi selecionado. Use segundo banco, F9, segundo bancos, deu errado, segundo banco. E o segundo banco foi selecionado. Então nós podemos fazer isso utilizando o comando use ou simplesmente clicando aqui no banco e selecionando. Muito bem, então nós já criamos o nosso banco, já indicamos que vamos trabalhar nele e agora, próximo passo é começar a criar aquelas tabelas que eu apresentei para vocês no projeto, nos projetos conceitual e no projeto lógico. É a partir do projeto lógico, esse daqui que eu vou destacar agora, deixa eu colocar uma... É a partir do projeto lógico que nós vamos construir o projeto físico. Nós vamos criar. A ideia é a seguinte, em que ordem nós criamos. Observe que a tabela estado, ela não tem chave estrangeira. A tabela estado é formada por ID estado, sigla e nome. Já a tabela cidade é formada por ID cidade, chave primária, nome da cidade e a chave estrangeira, ID estado. Portanto, a primeira tabela a ser criada vai ser a tabela estado. Em seguida, nós vamos criar a tabela cidade, porque existe uma dependência. Cidade tem esse relacionamento, ela depende do estado. E depois, se nós observarmos aluno, aluno tem esse relacionamento com cidade. Então a tabela aluno é formada pelos campos ID aluno, nome e ID cidade. Esse campo ID cidade está relacionado com a chave primária ID cidade da tabela cidade. Portanto, a terceira etapa é a construção da tabela aluno. Então vamos lá, passo a passo. Primeira tabela, tabela estado. Retorno lá no SQLog e o nosso comando create table, me certificando de que segundo banco está selecionado, o nome da nossa tabela, estado, a chave primária, ID estado, esse campo é do tipo inteiro, primary key, autoincremente, o engine, e nós vamos entender agora o que é esse engine InnoDB, e o default, que eu já expliquei, default char7 igual a latin 1. Isso aqui também, esse eu já expliquei, essa etapa, esse parâmetro aqui, essa de configuração, eu já expliquei, mas nesse conjunto de videoaulas eu vou explicar para que serve esse engine InnoDB. Então, quando eu seleciono esse comando e executo, veja que uma query foi executada com sucesso. Query é comando. E uma query foi executada e uma com sucesso. Mas como é que eu visualizaria aqui quais são as tabelas que foram criadas? Se eu estivesse lá no console do MySQL, eu diria Show Tables. Seleciono, executo e ele apresenta, olha, no segundo banco existe uma tabela chamada estado. E se eu quisesse saber qual que é a estrutura da tabela estado? Então ele seria describe estado, executo com F9 e olha, estado é formada pelo campo ID estado, que ele é um inteiro, não permite valores nulos, é a chave primária. Então tudo que nós estamos fazendo aqui, se você se lembrar, é exatamente igual ao que estávamos fazendo lá no console do MySQL. A diferença é que aqui a gente tem outras ferramentas. Então veja só, sem utilizar os comandos, como é que eu faria isso?
eu vou atualizar esta visualização, eu expando aqui o segundo banco, expando tables e vejo que eu tenho uma tabela estado, o que seria semelhante a esse comando show tables. E se eu expandir aqui a tabela estado, eu posso ver colunas e índices. E já existe aqui uma coluna que é o campo ID estado do tipo inteiro. Então essa é a vantagem de utilizar o SQL-OG. Nós não precisamos, não é obrigatório utilizar uma sequência de comandos via teclado. A gente pode utilizar os recursos, mas como eu falei para vocês, nesse início nós vamos criar toda a estrutura do banco utilizando os comandos, porque aqui é muito importante aprender. Muito bem, nossa tabela estado, ela é formada pelo ID estado, depois nós temos que adicionar nome e temos que adicionar sigla. Então vamos lá passo a passo. Como é que nós adicionamos? Nós alteramos uma tabela, qual tabela? Estado, adicionando o campo nome, e eu digo que ele vai ser um varchar nome do estado, de 30 caracteres. Seleciono F9 e uma query executada com sucesso. Se nós atualizarmos, aí nós temos que expandir, segundo banco, tabelas, estado, colunas, ID, estado e nome. E agora eu vou criar alter table, estado, adicionando o campo sigla, que é um varchar com 2 posições. Seleciono, uma query executada, uma com sucesso. Se nós, veja que não é possível atualizar clicando aqui no nome do banco, eu tenho que atualizar lá em cima ou simplesmente pressionando a tecla F5, aí ele recolhe, nós temos que expandir de novo. Então a tabela estado já está criada, ela tem ID estado, nome e sigla. Então a primeira parte do nosso projeto já foi feita. Então só para destacar aqui, eu vou, verdinho, a primeira parte já foi feita. Na próxima videoaula nós vamos criar a tabela cidade com a novidade em que vamos definir ID estado como sendo chave estrangeira. Então eu te espero daqui a pouco na próxima videoaula. Até breve.